Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 27, sexta-feira. Nós vamos falar aí sobre o último dos sentidos que ficou faltando, que é a visão, né? Então, nós sabemos que a visão está ligada a estímulos luminosos, né? Porque o órgão responsável pela visão são os olhos, né? Os olhos são alojados nas órbitas oculares, né? Que é essa parte da face, tá? Sabemos aí que nós temos várias partes que estão ali nos olhos para poder proteger, né? Tem a função de proteção, como as pálpebras, os cílios, as lágrimas, tudo tá ali para poder proteger os olhos, né? Proteger de quê? De micro-organismos, né? Que possa entrar e causar infecções nos olhos. Os cílios e as pálpebras, eles servem realmente como barreira, né? Cílios, poeira, ela fica parada tudo ali nos cílios, tá? Então, se entrasse aquela poeira tudo ali nos olhos, os olhos não, a gente teria problema sempre, né? De infecção ocular. As lágrimas também, as lágrimas elas servem para poder umedecer, né? Para os olhos não ficarem seco, tá? Porque se ficasse seco, o contato dos olhos com a pálpebra, quando você fecha e abre, né? Iria prejudicar também a visão. Assim como o fato de piscar. Quando você pisca, até o fato de você piscar está ajudando a sua visão, tá? Vamos ver o que ele está falando ali, ó. A visão é o sentido relacionado à percepção dos estímulos luminosos. Por meio da visão, enxergamos o que nos rodeia. Os órgãos responsáveis por receber os estímulos da visão são os olhos. Nossos olhos estão alojados e protegidos nas órbitas oculares, cavidades ósseas presentes na face. Existem outras estruturas que também protegem os olhos, como as pálpebras, os cílios e as glândulas lacrimais. As pálpebras e os cílios servem como barreiras para que poeiras e outros materiais não entrem nos olhos. As pálpebras também ajudam a espalhar as lágrimas. Estas são produzidas nas glândulas lacrimais. Glândulas lacrimais ficam bem aqui no cantinho dos olhos, pessoal. Essas são produzidas nas glândulas lacrimais e secretadas para a superfície externa do olho por meio de canal lacrimal. As lágrimas têm a função de lubrificar e umedecer a superfície do olho, evitando seu ressecamento. Além disso, elas limpam os olhos e têm substâncias capazes de eliminar micro-organismos que podem causar infecções, como alguns fungos e bactérias. Quando diz aí, pessoal, que as lágrimas limpam os olhos, às vezes, por isso que quando entra um cisco no seu olho, de repente seu olho enche de lágrimas, porque já é um alerta, né? Já as glândulas lacrimais já são ativadas para liberar aquela quantidade de lágrima para poder lavar os seus olhos, para ajudar a tirar aquele cisco ali dos seus olhos, ou quando entra poeira, né? Então, é realmente para você proteger. Tem ali à esquerda aí na sua apostila, tem uma estrutura, né? Um olho, tá? E a localização do canal lacrimal, olha ali, bem no cantinho dos olhos, pessoal. Esse é o canal lacrimal. É onde se forma a lágrima, tá?
Aí nós temos pálpebra inferior, que é essa parte aqui de baixo, né? Pálpebra superior e os cílios. Então, a pálpebra, os cílios, as duas pálpebras, tanto inferior quanto superior, os cílios e o canal lacrimal, eles estão ali para proteger os nossos olhos, tá? Se não fosse isso, a gente teria grandes problemas, tá? De visão. Então vamos ver aí como que é formado o bulbo do olho humano, né? Então nós temos ali, ó, um olho, né? Tem a foto ali de um olho. Aí você tem a pupila, que é o que nós vemos, que é essa bolinha bem no meio, né? A pupila. Em volta da pupila você tem ali a íris. Depois da pupila, né? Você tem a íris, o moracoso. Atrás da pupila você tem a lente. E na frente da pupila você tem a córnea, tá? Aí vamos ver o lado bem interno ali dos olhos. Você tem a esclera, coroide, retina, o nervo óptico, vasos sanguíneos, fóvea e humor vítreo. E aí nós vamos ver cada um deles, o que está... com o que está relacionado. Ele diz ali, ó, o bulbo do olho é protegido por 3 membranas, a esclera, a coroide e a retina. A esclera é a membrana mais externa do bulbo do olho. É constituída de fibras resistentes que servem como proteção. Na região da frente e central do olho, a esclera é a mais fina e transparente, formando uma estrutura chamada córnea. Página 321. Ligados à esclera, há 3 partes de músculos encarregados do controle dos movimentos dos olhos. Tem ali a foto ali, ó, explicando ali a íris, pupila, córnea e escléria, que é essa parte branca que a gente enxerga ali, né? É a escléria, tá? A córnea é a parte escura, a bolinha maior escura. A pupila é a bolinha maior e a íris, né? Tá? E o que dilata é a pupila, pessoal. Quando a gente vai no oftalmologista e aí ele pinga um colírio nos seus olhos, dilata a sua pupila, ou seja, aumenta a pupila e a gente sai de lá com os olhos, com a visão, né, totalmente embaçada, não consegue enxergar nada. Tá, vamos ver cada parte aí. A coroide é a membrana localizada entre a escléria e a retina. Essa membrana também é conhecida, essa membrana também é chamada de membrana nutritora, pois contém vários vasos sanguíneos que nutrem as estruturas do olho. E é essa estrutura aí, pessoal, por possuir esses vasos sanguíneos, que acontece quando a gente, vamos supor, vai lavar a cabeça e entra shampoo nos olhos. Aí quando você sai do banheiro, seu olho está todo vermelho, né? A esclera, que é a parte branca dos seus olhos, estão vermelhos. Por quê? Porque rompeu esses vasos. É uma região muito vascularizada, ou seja, possui muitos vasos bem pequenininhos. E eles se rompem por qualquer coisa, porque é muito sensível. A retina é a membrana mais interna do bulbo do olho. Nela encontram-se células nervosas sensíveis à luz, responsáveis pela recepção dos estímulos luminosos e sua transformação em impulsos nervosos. Na parte posterior da retina, mais precisamente no fundo do bulbo do olho, existe uma depressão chamada fóvea central, local de maior sensibilidade da retina.
É nessa região do olho que se forma a imagem. Na região da frente do olho, mais precisamente por baixo da córnea, encontra-se a íris, porção colorida do olho. Ela é formada por corpúsculos que se contraem e se distendem, promovendo a abertura e o fechamento da pupila, orifício localizado no centro da íris. É através da pupila que a luz penetra em nossos olhos, depois de passar pela córnea. Quando estamos em local com pouca iluminação, a íris se contrai, promovendo a dilatação da pupila e faz com que entre mais luz no bulbo do olho, o que compensa a pouca luminosidade do ambiente e facilita a visão. Quando estamos em um local com muita luminosidade, ocorre o contrário. A íris relaxa e promove a contração da pupila. Isso evita que entre muita luz no bulbo do olho, o que atrapalha a visão. Atrás da íris está a lente, uma estrutura transparente responsável por diferenciar os raios de luz para a fóvea na retina. Preenchendo o bulbo do olho encontram-se o humor aquoso e o humor vítreo. O humor aquoso é uma substância líquida que preenche o espaço entre a córnea e a lente. O humor vítreo é uma substância gelatinosa que preenche a cavidade maior do olho entre a lente e a córnea. Então, vocês têm aí, uma pupila em local com muita iluminação e com pouca iluminação, né? Então lá, pouca iluminação. Vocês estão vendo ali que a pupila aumenta, né? Então aumenta a pupila, tá? Em local com pouca iluminação. E em local muito iluminado, acontece o contrário, né? A pupila diminui e aí dá a impressão de que a íris é maior, mas não é que a íris é maior, a pupila é que faz esse movimento. A íris continua do mesmo tamanho, pessoal, tá? Sistema nervoso e mecanismo de visão. Ah, tem um aí, é verdade, ele diz na aula. É verdade, os olhos claros são mais sensíveis à luz que os olhos escuros. Verdade ou mito? Não é verdade não, pessoal. A cor da íris não interfere na sensibilidade do olho, tá? De visão, não. Sistema nervoso e mecanismo de visão. Então, vamos ver aí o que tem aí o sistema nervoso e mecanismo de visão. Olha lá. A luz que incide sobre os objetos é refletida e chega até nossos olhos, atravessa a córnea, o humor aquoso e a pupila, atingindo a lente. Esta pode alterar a sua forma, ficando mais espessa ou mais fina. Isso permite um ajuste nos raios de luz e os direciona para a fóvea central na retina. Na fóvea central, a imagem se forma invertida em relação ao objeto. Com isso, as células receptoras presentes se sensibilizam e transformam a imagem em impulsos nervosos. Os impulsos nervosos são encaminhados por meio do nervo óptico para o encéfalo. Neste, o cérebro recebe os impulsos nervosos e os interpreta, fazendo com que enxerguemos a imagem na posição correta. Uma mosca perturbando aqui, pessoal. Lá na página 322, nós temos lá uma imagem do mecanismo de visão. Então, tem ali o olho, né? Nós temos ali a pupila,
logo atrás da pupila a gente tem a lente, aí temos a córnea e a íris, tá? Essa parte que nós conseguimos ver ali. Atrás lá nós temos a fóvea central, tá? Por onde vai passar a luz ali e vai levar o impulso lá pro cérebro. E o cérebro determina que a gente enxerga. Então nós temos lá o nervo óptico, esclera, corióide e retina, tá? Nós temos aí, pessoal, alguns defeitos de visão. Quem usa óculos sabe que são vários os defeitos de visão, né? Então nós vamos falar um pouquinho de cada um aí, pessoal. Defeitos da visão. Algumas pessoas apresentam alterações no bulbo do olho ou em suas estruturas, tendo problemas na focalização da imagem na retina, não conseguindo enxergar com nitidez. Os problemas mais comuns de visão são a miopia, hipermetropia e o estigmatismo. No entanto, normalmente todos esses defeitos de visão podem ser corrigidos com lentes especiais para cada caso. Essas lentes podem ser adaptadas em óculos ou, em alguns casos, na forma de lentes de contato. Então, são todos defeitos que podem ser, se não eliminados, podem ser corrigidos através de lentes, né? E é esse o trabalho do oftalmologista, né? Nós temos aí vários defeitos, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, nós vamos ver cada um, né? Catarata, infelizmente, na maioria dos casos, resolve só com cirurgia. Mas se descobrir bem no começo a catarata, existem colírios, né, que pode evitar a cirurgia ou até mesmo fazer com que essa cirurgia, se fosse ter que fazer daqui a 5 anos, fazer daqui a 10, vamos supor, tá? Então, vamos lá. Lentes de contato podem causar danos aos olhos? Esse é um assunto, assim, que deveria ser bem... Quando você vai para um oftalmologista, ele deveria explicar muito bem para você sobre as lentes, como que funciona. As pessoas que utilizam lentes de contato devem tomar cuidados especiais, já que esse tipo de lente está em contato direto com os olhos e exposto a micro-organismos e condições ambientais, como poeira e poluição. Por isso, essas lentes devem estar sempre limpas e a sua manutenção deve ser feita de forma adequada. Também é necessário ficar atento ao prazo de validade, pois com o tempo de uso, as lentes de contato vão perdendo a qualidade e podem causar danos aos olhos. Sem contar, pessoal, que é muito perigoso a lente, no caso de você levar uma batida nos olhos, né? Tipo, sei lá, alguém está jogando bola, você passa, a bola pega, né? Pode prejudicar seus olhos, então tem várias coisas aí. Vamos ver lá o que acontece aí. Tem uma imagem aí e alguns problemas de visão mais comuns. Então nós temos lá miopia, a hipermetropismo, astigmatismo. Tá? Vamos ver cada um deles aí, o que acarreta, né? Vamos lá. Miopia. A imagem se forma antes da retina. Isso pode ocorrer quando o bulbo do olho é mais longo que o normal. Como consequência, a pessoa tem dificuldades em enxergar a longa distância,
A correção da imagem é feita com o uso de lentes divergentes que direcionam os raios da luz para a fóvea na retina. Tá? Hipermetropia. A imagem se forma depois da retina. Isso pode ocorrer quando o bulbo do olho é mais curto que o normal. Como consequência, há dificuldades para enxergar a curta distância. A correção é feita com lentes convergentes que fazem os raios luminosos convergirem para a fóvea na retina. Astigmatismo. A imagem fica fora de foco, distorcida. Isso ocorre pelo fato de a córnea ou a lente apresentar formato irregular, fazendo a imagem ficar fora de foco, distorcida a qualquer distância. A correção é feita com o uso de lentes que fazem os raios de luz concentrarem-se em um plano único. Existem outros problemas de visão além dos que você acabou de estudar. Alguns deles são bem comuns, como a presbiopia e a catarata. Presbiopia. A presbiopia, ou vista cansada, é um problema de visão que pode acontecer naturalmente em virtude do envelhecimento, podendo a pessoa apresentar sintomas a partir dos 40 anos de idade. Na presbiopia, a lente começa a perder gradativamente a flexibilidade, o que influencia na sua capacidade de direcionar corretamente os feixes de luz na fóvea central da retina. A pessoa com presbiopia apresenta dificuldades em ler de perto. O uso de lentes adequadas resolve o problema. Catarata. A catarata é uma doença em que a lente perde gradativamente a transparência e vai ficando opaca, o que causa perda parcial ou total da visão. A catarata tem várias causas, porém a mais frequente delas está relacionada ao envelhecimento. Doenças como diabetes, hipertensão e glaucoma também podem desencadear o problema. Outros fatores como inflamação no olho, lesão ocular, abuso de álcool e do fumo, histórico familiar, entre outros, contribuem para o surgimento da catarata. No início, antes de a doença se tornar mais grave, o uso dos óculos pode amenizar o problema, mas quando ela evolui, a cirurgia de catarata torna-se necessária para que a pessoa volte a enxergar normalmente. Essa cirurgia consiste na substituição da lente por uma lente artificial. Então, pessoal, lá na página 324 tem um jogo rápido, que esse jogo rápido aí vocês vão fazer e que são respostas pessoais, pessoal. Ó, você conhece alguém que apresenta alguns dos problemas de visão que você acabou de estudar? Então, é pessoal. A 2. Descreva as dificuldades que essa pessoa apresenta para enxergar. Então, se você conhece, você vai colocar que sim. E se você conhece, você vai perguntar para a pessoa, né? Quais são as dificuldades que essa pessoa tem para poder enxergar, tá? E não precisa mandar isso daqui para mim. Isso daqui vocês vão fazer para vocês aí, tá? Na próxima aula, nós vamos ver o sistema nervoso e as substâncias psicoativas, tá? O que são substâncias psicoativas, pessoal? São substâncias que afetam o cérebro, tá? São substâncias que também estão relacionadas, substâncias químicas que estão relacionadas ao sistema nervoso, tá?
Isso nós vamos ver na próxima aula nossa aí. Nem sei que dia que vai ser. Vai ser na outra segunda-feira, né? Não. Vai ser na segunda-feira, tá? Vou marcar aqui. Que será a nossa última semana de aula. Na segunda. E aí nós temos essas atividades para serem feitas, corrigidas, tirar dúvidas, fazer uma pequena revisão se der tempo. Se não der tempo, vocês vão chamar pelo privado e vão tirar dúvidas, tá, pessoal? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijo a todos.